Então, e o terceiro motivo que pode fazer com que o seu paciente fique, então, com colapsos, fique, então, dentro desse quadro de cansaço, é essa falta de resolução dos conflitos. Vamos imaginar que nós fizemos uma grande força para sair de uma situação. Imagina que você está, sei lá, numa situação, está com uma corrente na mão, ou ficou com o pé preso num lugar. Você faz um esforço enorme logo no começo, faz um esforço, mas você não consegue tirar. Você vai se cansando. Aí você vai, tenta de novo, depois respira um pouco, tenta beber uma água, vai, se esforça. Aquilo já está te machucando, já está ficando em carne viva e você não consegue soltar. Você vai se cansando. Quanto mais tempo você fica tentando lidar com aquele conflito e não consegue saída, mais você se cansa. Então, se a gente for pensar nisso, a gente vai entender que o fato dele não conseguir achar uma resolução para aquele conflito vai fazer com que o paciente fique mais facilmente cansado. Vai fazer com que ele comece a ficar fadigado. A depressão dele aumente, porque ele não está conseguindo resolver um problema básico. Às vezes um problema que para ele é emergencial, mas ninguém está vendo como emergencial. Mais uma vez ele se sente desvalorizado. Então, enquanto a gente não conseguir resolver isso, a gente vai continuar em alerta constante. Por isso a importância de vocês terem ferramentas que, mesmo que não ajude o paciente de vocês a saírem de uma situação, por exemplo, imagina, ele está num conflito de desvalorização pelo casamento. Você não pode falar para ele assim, ó, você tem que se separar. Claro que não. Isso é uma opção que é o seu paciente que toma. Por mais que esteja visível para você, o seu lugar de empatia, ele deve ser me colocar no lugar do paciente. Vamos tentar ver os pontos positivos e negativos. O seu paciente que tem que ver que aquilo é negativo para ele. Porque quando ele se separar, não é você que vai levar ele para morar na sua casa. E se ele não tiver para onde ir? Então nós temos que ter a responsabilidade perante a escolha do outro também. E por isso é importante a gente dar ferramentas para ele também se direcionar, para ele perceber o que é bom para ele. E aí, nesse momento que você está falando para ele, ajudando ele, você fala um monte de situações, mas não traz nenhuma resolutividade, porque ele não pode sair daquela situação, tudo que você fez não vai adiantar. Por isso que eu falo a importância da gente ter ferramentas na mão, como a biomicrohertz, por exemplo, que você consegue liberar as questões emocionais para o paciente para dar para ele energia suficiente para ele tomar uma ação. Se eu pego aqui o meu paciente, eu vou lá, ó, eu sei que ele tá com o duodeno, eu sei que ele tá com o baço, eu sei que ele tá com o timo afetado. Então, o que que eu faço? Ó, estimulação do timo, né? Na hora que eu vou fazer a biomicrohertz nele, eu vou fazer a estimulação do timo para ele voltar a liberar a timosina. Eu vou fazer a estimulação aqui do baço para fazer com que esse ducto emocional seja desobstruído e ele volte a se sentir bem com o corpo dele mesmo. Eu vou fazer aqui embaixo, terminei aqui do duodeno, aqui do baço, vou fazer, desculpa, agora vou fazer do duodeno aqui também, ó, na zona do umbigo, ajudando esse paciente a voltar a produzir o que é básico para ele ter defesas ativas. E se a gente faz isso, a gente liberta esse paciente para ele dar o próximo passo. E às vezes o próximo passo pode ser muito significativo. Então, isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem. O nosso papel é ajudar a identificar esses conflitos emocionais para trabalhar nessa resolução, tá bom? Então, se o nosso paciente tem fadiga, é porque ele está precisando resolver os conflitos dele. Então, o terceiro ponto que eu trago aqui é para vocês olharem para essa questão da falta de resolução, que foi o que eu estava falando aqui agora para vocês. Entender o porquê que o seu paciente está com falta de resolução naquilo e perceber quais seriam os caminhos válidos para ele. Terapeutas biomicrohertz, muito importante. Mapear sempre o paciente, entender o que está acontecendo com ele, por que ele está com essa dificuldade de explorar a emoção, saber quais são os escudos emocionais que estão afetados para evitar que ele entre num processo de ruminação no conflito, fazendo com que ele ative cada vez mais aquela situação, gerando cada vez mais ansiedade e depressão. Tá bom? Então, que eu falei para vocês, falei dessa importância da gente entender se ele está passando por processo de desvalorização, qual o processo que ele está passando, que está fazendo com que ele acabe entrando em modo casulo. No segundo conflito, a sobrecarga emocional, se ele está com várias situações que ele precisa resolver e ele não tem saída, e ele está se sentindo cada vez mais pressionado, pergunte para o seu paciente, mas por que você está se sentindo pressionado? Qual é o medo que você tem de se sentir, de não resolver, né? Qual é a situação que você está com tantas dificuldades para resolver nesse momento, se a gente fosse falar?
E o terceiro motivo, a gente falou de falta de resolução dos conflitos. Então, é importante a gente saber quais são os pontos desse paciente, conseguir mapear esse paciente e conseguir também desobstruir os ductos emocionais, fazendo com que ele volte a sentir emoções positivas entrando nele, que ele volte a sentir a vibração da energia das coisas. Às vezes a gente fala, ah, tem que tomar vitamina D. Não adianta tomar vitamina D se você tiver com baixa produção ou aceitação dessa vitamina D. Não adianta você achar, ah, mas a depressão, ela está muito ligada à vitamina D, e olha, a vitamina B também é essencial para ele voltar a ter energia. Isso é secundário, gente. Isso é secundário. Isso são estímulos, ó. Suplementos significa estímulos, é aumentar aquilo que o corpo já produz. O mais importante, terapeuta, é você conseguir desobstruir ele emocionalmente para ele voltar a produzir aquilo, mesmo que em pouca quantidade no início. Aí você pode sugerir estímulos, aí você pode sugerir outras ferramentas para ele. Mas agora no início, você precisa saber estimular, tá bom?